Diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Amém. Oramos a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos a bênção sobre a leitura da tua palavra. Fale conosco da maneira que o Senhor desejar nessa noite, trazendo uma porção viva desta brasa do altar a nós, nos purificando, nos deixando ser digno de ser participante da tua palavra. Circuncida os meus lábios, o coração dos teus filhos e os seus ouvidos para ouvir. No precioso nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Bom, pode se sentar? Amém. Então, essa escritura de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 até o 8, Paulo está falando a respeito de duas coisas. Ele fala a respeito de uma massa afermentada, né? E também fala de os asmos da sinceridade. Então, não é esse o meu tema, mas eu li aqui e fiquei pensando. Uma coisa, irmãos, que eu vou dizer para os irmãos, eu sempre digo isso e vou repetir. Nós temos que aprender a sermos sinceros, viu, irmãos? Sermos sinceros. A falta de sinceridade impede Deus de operar. Quando Deus deu a comissão para o profeta, o anjo disse para ele: quanto mais sincero tu for no teu coração, tu fores mais sincero, seja mais sincero, nada ficará diante de ti, nem o câncer, que era a enfermidade pior nos dias do irmão Brana. Temos que ser sinceros, viu, irmãos? Você sabe de onde vem a palavra sincero? Eles faziam aqueles cristal, passavam cera no cristal e depois poliam. E se o cristal estava rachado, aquela cera ficava impregnada dentro do cristal, então ele não era um cristal sem cera, não era transparente. Então, sincero é uma pessoa transparente, que eu posso olhar para você e enxergar do outro lado. O irmão Cabamba pregou ontem no culto aqui e disse, pregou a mensagem portas na porta, e disse: irmão, o profeta mostrou aqui que existem 3 portas: a porta da fé, a porta do orgulho e a porta da vida privada. Essas 3 portas estão no coração. Quão dificilmente as pessoas querem abrir a porta da fé? Geralmente as pessoas querem abrir a porta do orgulho. E vou dizer para os irmãos, é muito fácil essa porta de orgulho ser aberta em nós. Fácil, viu, irmão? Fácil. Deixa Deus abençoar uma pessoa, ou espiritual, ou material, daqui um pouquinho se abre essa porta. A pessoa fica tão orgulhosa que já não consegue mais nem olhar os irmãos de frente, olha por cima. É verdade. É uma porta horrível que existe, a porta do orgulho. Principalmente na parte espiritual, na parte ministerial. Amém? Uma vez eu vi um irmão pregando, e realmente naquele culto Deus abençoou, ele pregou uma palavra tremenda do céu. Ele moveu a congregação. Aí o irmão foi elogiar ele no final do culto, disse: irmão, que palavra tremenda que tu pregou. Ao invés de ele se humilhar, ele agarrou e disse assim: isso aqui é só uma gotinha. Caiu, virou num farrapo, pouco tempo morreu aidético.
Então vamos fechar essa porta do orgulho, né? E vamos abrir a porta da vida privada. Sabe qual que é a vida privada, irmão? Pergunte aqui. Aquela coisa assim, ó. Minha vida controlo eu. Não, irmão, mentira. Tua vida quem controla é Deus. Mentira. Deus controla a tua vida. Eu faço isso se eu quero. Então, paga para ver então, ver se Deus não muda o teu curso, nem que seja na marra. O pastor não tem nada a ver com a minha vida. E às vezes não é o pastor, é o conselho de Deus para você. O pastor não tem nada a ver com a minha vida. Fecha a vida privada, eu tenho minha vida, vou na igreja, mas tenho minha vida privada. Ninguém se meta, ninguém faça nada. Minha vida eu controlo eu. E aí, quando nós deixamos essa porta fechada, Deus cumpre exatamente isso. Deus não faz além da tua expectativa. Quando você mantém essa porta fechada para Deus e Ele não entra, Ele respeita o livre-arbítrio. Então, irmão, irmã, que ainda não teve a revelação de abrir essa porta, você estará por conta. Então, tu cuida da tua vida, em tudo. Não vai dizer para Deus, Senhor, e agora? Fazer o quê? Tu não é dono da tua vida privada? Te resolve? Não é verdade, irmãos? Os irmãos estão felizes? Você pode dizer amém? Amém, assim seja, né? Então, nós não queremos esse falso fermento, que o profeta também simbolizou como uma falsa doutrina, e também podemos ver esse fermento também como a nossa velha vida passada também, né? Sabe que as coisas passadas da nossa vida, velhas coisas, velhos hábitos, né? Coisas que nós praticávamos lá no passado, como disse aqui o apóstolo Pedro, disse assim, sabendo que não foi, porque você sabe, né, irmão? As pessoas têm o costume de dizer assim, eu sou assim porque minha mãe era assim, meu pai era assim. Deus não está preocupado se teu pai era bravo, se tua mãe era brava. Necessário é nascer de novo. Não tem brabeza do pai e brabeza da mãe. Tua natureza tem que ser mudada. Não? Lago de fogo. Não tem outra explicação. Ou a pessoa esteja disposto a reconhecer que isso é uma herança maldita. Não estou mais com uma coisinha boa. Sou igualzinho meu pai. Grandes coisas. Ser igual ao teu pai. No momento que você reconheça isso, que herança maldita meu pai me trouxe, que certamente veio do avô dele, que veio do bisavô, que veio do tataravô, que coisa horrível que tem na minha vida. A primeira coisa é essa sinceridade e reconhecimento, que são os primeiros passos para essas coisas serem mudadas em nós. Não são mudadas porque nós aceitamos. Agimos e a gente diz, irmão, só assim tem que entender, meu pai era assim, minha mãe era assim. Ninguém tem que entender que teu pai e tua mãe era assim. Nós temos que entender que nós estamos ouvindo uma palavra que é o poder de Deus para transformar o nosso entendimento. E essa mensagem tem que transformar nossas vidas. Antes de que nós estamos aguardando, como eu sempre digo para os irmãos, a manifestação dos filhos de Deus. Primeiro, tem que haver uma mudança em nós. Cristo tem que ser revelado em nós nos últimos dias. A glória que está prestes a se revelar nesses últimos dias em nós. Primeiro a glória se revela-se em nós, Cristo se revelando para nós, mudando a nossa maneira de pensar e maneira de ser e de agir. Depois sim, lá teremos a manifestação dos filhos de Deus, né? Para isso que nós estamos caminhando. Então não adianta dizer que isso é herança. Paulo foi bem claro, deixa o fermento velho, as coisas do passado, né? Pedro diz, sabendo que não foi as coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado, da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, né? Então nós tínhamos a nossa maneira de nós viver no passado, que isso já vem de tradição lá dos nossos pais, e não somente na parte
de espírito do mundo, das coisas do mundo, como também na parte de espírito religioso. Eu estava conversando com os irmãos lá, como a gente às vezes traz bagagem denominacional para o meio da mensagem. Aí vemos a vida toda e descobre que não tinha nada a ver com Bíblia, nada a ver com mensagem. Era pura tradição. Não é verdade? É que nem o irmão Gênio, ele é adventista, porque eu cheguei na casa do Joênio, ó, irmão, hoje não posso dar mais de 1000 passos, por quê? Porque o sábado. Se ele trouxer é isso aí que ele vai fazer com a vida espiritual dele. Vai fermentar a vida dele. Fermenta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os fermentos antigos de nossa vida, tudo que nós sabemos que não é palavra, vamos tirar e vamos aplicar o asmo da sinceridade. O asmo da sinceridade é esse pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo mesmo, o Verbo de Deus. O Senhor desceu do céu com alarido, e aqui está o pão vivo que desceu do céu. Esse não tem fermento. Esse é puro. É por desse você pode se alimentar, e esse te dará vida. Amém? Amém. Aleluia. Então, deixa eu ler aqui um parágrafo. Essa mensagem que ela é branquinha assim, mas é da voz de Deus, viu, irmãos? É que é uma das primeiras da voz de Deus, spoke word. Deixa eu ler aqui uns 2 parágrafos aqui para os irmãos, só para me continuar um pouquinho mais. O profeta diz assim: a comunhão foi celebrada primeiramente muito longe, lá no Egito. O princípio da comunhão, o qual foi o cordeiro da Páscoa que foi morto, o qual foi o tipo de Cristo. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela antiga história abençoada de como aqueles que tomaram a comunhão lá, mesmo andarem pelo deserto por 40 anos, enquanto eles saíram, não havia um só inválido entre eles. E lá até a sua roupa não estava nem mesmo gasta, por 40 anos. Deus os tinha mantido. E ao tomar a comunhão, estava a diferença entre a vida e a morte. Captaram aqui, irmãos? Vou ler de novo. E no tomar a comunhão, estava a diferença entre a vida e a morte. Aquele que estava no interior, sob o sangue, dentro da casa, aonde o umbral tinha sido colocado o sangue do cordeiro, tipo do sangue de Cristo, quem estava ali dentro, e eles estavam, que tomaram ali a comunhão, eles estavam debaixo do sangue, tomando a comunhão. Agora é a parte interessante. O irmão Branham nunca fechou o culto de Santa Ceia para visitante. Tem algumas igrejas da mensagem que dizem, só para a igreja. Mas as 3 mensagens de comunhão que eu tenho, uma de 57, a de 62, a de 65, as 3 irmãos Branham dizem a mesma coisa. Se tem metodista, batista, quiser participar conosco. Fiquei pensando, mas como isso? Mas ao mesmo tempo que o profeta diz isso, ele mostra a condição que a pessoa tem que estar para participar da Santa Ceia. Amém. Abre a porta, mas ao mesmo tempo fecha. Então capte aqui, irmãos. Vocês não estão entendendo, né? Não está cansado ainda, né, irmão? Então, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Então, tomando a comunhão, ninguém podia tomar a comunhão sem estar debaixo do sangue derramado primeiro. Os irmãos entenderam? Ninguém podia tomar a ceia sem primeiro estar debaixo do sangue derramado. Eu falei aqui domingo passado, digo, irmãos, domingo que vem é a Santa Ceia. Se você tem alguma coisa para acertar, você acerta. Porque quando nós tomamos a ceia do Senhor indignamente, nós cumprimos com aquela escritura que Isaías disse: a mesa do Senhor está cheia de vômito. Então o que eu tenho que fazer, irmão? Fico sem ceia? Não, irmão. Não fique sem ceia. Acerte. Quando você acerta,
Se é com o irmão, se é com a irmã, se é com a mulher, se é com o marido, se é com os filhos, se é com o pai, com a mãe. Quando você acerta, aquele pecado fica debaixo do sangue. E quando o pecado fica debaixo do sangue, você debaixo do sangue está livre a participar da comunhão. Não é o que o irmão Branco está dizendo? Você debaixo do sangue, o sangue te protegendo, agora você está apto. Você colocou a tua vida debaixo do sangue de Jesus Cristo, agora você está apto a participar da Santa Ceia. E isso foi tão tremendo ali em Israel, que Deus disse para eles: vocês fazem o seguinte, isso que aconteceu com vocês agora, vocês vão fazer todos os anos, para quando você estiver fazendo, os vossos filhos disserem: pai, o que é isso que você está fazendo? Por que você está comendo pão e ervas amargas? Para vocês dizer para os filhos de vocês: um dia o cordeiro foi morto, o sangue foi colocado na nossa porta, Deus nos tirou com mão forte do Egito. Isso vai ficar em memória, em recordação, que os pecados dos filhos de vocês sempre devem estar debaixo do sangue, antes de ele ter comunhão com Deus. Desde pequeno, desde criança, mostre para os filhos de vocês que essa Páscoa foi celebrada em uma condição: desde que estivesse debaixo do sangue. Então nós encontramos isso se repetindo no Novo Testamento. Paulo dando a ordem de Santa Ceia e dizendo para os irmãos: faça isso relembrando a morte do Senhor. Lembrando o quê? Um dia o sangue foi derramado, viu? O Velho Testamento apontava o sangue para frente e o Novo apontando para trás. Não se esqueçam, toda vez que você está participando ali, um dia o sangue foi derramado. Por isso que o irmão Bran disse, o culto de maior reverência é o culto de Santa Ceia. Você chega ali realmente relembrando o que é o sacrifício. Uma vez eu vi num culto que eu estava pregando, o culto de Santa Ceia, não aqui, numa outra cidade lá no Rio Grande do Sul. Aí eu percebi que na fila da Santa Ceia, umas menininhas, uma cutucando a outra, outra rindo. Eu quase que me levantei e mandei elas duas se sentar. Fiquei com vontade. Ia me incomodar, né? Mas fiquei com vontade de dizer: vocês duas vão se sentar, você não tem condição de tomar Santa Ceia desse jeito. Vocês estão relembrando o maior acontecimento da história? É para vocês estarem irreverente, saber que esta morte, que hoje não é física, é uma morte espiritual, o cavaleiro de Apocalipse, o cavaleiro amarelo está passando, e se encontrar vocês fora do sangue, vocês estão mortos. Vão com reverência, gente. Tomar a Santa Ceia como uma coisa corriqueira? Todos os meses tem que tomar minha Santa Ceia. Não é isso. Santa Ceia não é uma coisa corriqueira, irmão. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, esteja consciente que ali você está relembrando o que foi o Calvário para você. O que ele significou para você. O que ele significa até hoje. E que você está obrigado a estar debaixo do sangue sempre, 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 sempre. Aleluia. Eu creio que o profeta, irmão Brandt, tinha o Espírito Santo. Conheço muitas pessoas que eu creio que têm o Espírito Santo. Estão aperfeiçoados no seu espírito. Mas você vê que o profeta, até o final das últimas mensagens, está sempre pedindo perdão de seus pecados. Davi diz: Senhor, purga-me dos meus pecados ocultos. Aquilo me é oculto, me purga, Senhor. Bota para fora. Tira de mim isso. É compreender a necessidade de sempre estar debaixo do sangue. E não tem outro jeito de estar debaixo do sangue sem os pecados estarem confessados. Sem os pecados ser tirados para fora. Aquele que encobre, vai escondendo, a Bíblia diz que nunca alcança misericórdia. Aquele que confessa, purga, coloca para fora, esse alcança a misericórdia de Deus. E isso
É o que eu entendo por comunhão, é o que o profeta fala sobre comunhão, sobre Santa Ceia. Fora disso, irmão, se toma uma coisa corriqueira e costumeira. Todos os meses temos uma ceia para tomar. Vamos comer um pedacinho do pão e tomar um pouquinho do vinho. A igreja de Corinto estava assim. Vamos lá tomar ceia? Vamos. O que tu vai levar hoje? Acho que eu vou levar um pernil hoje. Então vamos lá. Aí sentava e comia e bebia. Aí Paulo escreveu, olha, nisso eu não louvo vocês, viu? Vocês estão se embriagando mesmo do Senhor, estão enchendo barriga, vocês têm fome, vão comer na casa de vocês. Amém. Não é verdade, irmãos? Vamos comer em casa? Aleluia. Agora isso é um verdadeiro tipo formoso esta noite, de pessoas que tomam a comunhão. Não deve jamais estar associado e nem aliado com as coisas do mundo. Ele deve vir sob o sangue primeiramente, ser purificado de todo pecado, o qual é a incredulidade, e depois ser calçado na preparação do evangelho, estando vestido com toda a armadura de Deus, preparados para a ordem, e se apresentarem a qualquer tempo. Amém. Essa é a maneira que um verdadeiro cristão deve se apresentar a Deus para participar da Santa Ceia. É verdade isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, mais um pouquinho aqui para frente. Agora, a comunhão não é erro. Não é dado com o propósito, com o que muitas pessoas acham que é. É ensinado por uma denominação, uma igreja, que a comunhão se chama a última bênção, o qual pertence à salvação. Comunhão não faz parte da salvação. Comunhão não dá a você a salvação. A pessoa está quase morrendo no hospital, todo em pecado, dá ceia para ele partir salvo. Falsa esperança, né? Já viram isso aí? Eu já vi muito disso aí. Vai lá levar a Santa Ceia, que morra. A pessoa nem está falando mais, nem consegue mais confessar os pecados, toma a Santa Ceia. Santa Ceia não salva ninguém, irmão. A comunhão não dá a você a salvação. Se você toma na sua morte, ou o que for, não tem nada a ver com a salvação. Você já sabia disso? Quem não sabia já sabe, viu? Não força aí o moribundo lá, tomar um pouquinho de vinho, comer um pedaço de pão lá, goela abaixo, que não... Se ele está salvo, está salvo. Se não tiver, não vai mudar nada. É uma comemoração. Jesus disse no Evangelho, ele disse, fazei isso em memória de mim. Não estão apoiando ou apontando para a salvação, mas é uma comemoração de uma obra terminada que foi feita em você pelo Espírito Santo. A Santa Ceia está só apontando isso. Está tomando Santa Ceia, ela está dizendo, a obra foi consumada na tua vida, por isso que está participando. É isso que a comunhão aponta, para a obra que foi realizada em nós, através do Espírito Santo. É uma comemoração. Agora, há muitos que não estão salvos, que tomam a comunhão. Muitos comem do Cordeiro Pascual e pereceram no deserto. E muitos tomam a comunhão hoje que nunca verão a Deus. Irmão, partiu salvo, tomou até a comunhão antes de partir. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que essas coisas é importante você saber, né? É importante você saber isso aí. Não é importante você saber dessas coisas? Aleluia. Nós temos seriedade com Deus, né, irmão? Seriedade. As coisas de Deus são muito sérias. Se brinca com tudo. Não se brinque com as coisas de Deus, viu, irmão? As coisas de Deus são sérias. Então, nós vamos participar da Santa Ceia hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, como Israel, em uma festa comemorativa. E se os nossos filhos perguntar, por que, pai, que o Senhor está fazendo isso? E está comendo esse pão e está tomando esse vinho? Porque um dia um cordeiro chamado Senhor Jesus Cristo morreu.
e me libertou da escravidão do pecado. E eu estou tomando essa comunhão que está apontando que a vida que estava naquele sangue, o Espírito Santo, tem retornado para mim. E eu sou uma obra consumada. Por isso estou comendo isso, para não me esquecer a obra de Cristo realizada na minha vida. Aleluia. É claro, né, irmão, nós temos que vigiar, nós temos um... Eu falei para os irmãos que eu acertei a parte do pão, o vinho, eu consegui com o pastor Aristide, ali de Palermo, é o irmão da mensagem que faz o vinho, e prometi para os irmãos que ia sempre pegar esse vinho feito pelo irmão, um vinho puro, porque nós desejamos fazer a coisa mais correta, né? Então, nós temos que vigiar até alguns lugares que nós tomamos a Santa Ceia, porque às vezes a coisa pode estar falsificada, né? Eu ouvi uma vez um amigo meu dizer que a nossa ceia estava errada, porque nós fazíamos a Santa Ceia com água na massa, tinha que ser azeite. Tudo bem, cada um tem a sua maneira de pensar, mas eu prefiro ficar com o que o profeta disse. Olha o que o irmão diz na mensagem de comunhão, 134. Essas pequenas porções são pão kosher, que é o pão asmo, né? Feito sem gordura. Está aqui, da voz de Deus. Comunhão, voz de Deus, 134. Esta pequena porção ali, pão kosher, feito sem gordura, sem tempero e assim por diante, representa o corpo de Cristo. A mensagem responde, né? Você acaba o seu argumento, né? Acabou o seu argumento. Quer continuar botando azeite? Coloque azeite. Eu vou fazer a maneira que o profeta disse, sem gordura. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo aqui, eu quero só colocar essa parte aqui para os irmãos antes de nós prosseguirmos. Então existe a maneira correta de nós tomarmos a Santa Ceia quando estamos no tabernáculo. Então o profeta diz assim, na mensagem ordenação, no parágrafo 64. E nós cremos que quando nós nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Agora vem o que o profeta diz. Em outras palavras, servir uns aos outros. Esse esperar uns pelos outros é servir uns aos outros. No culto de ceia. E como se serve? A palavra esperar significa servir uns aos outros. Agora, como tem sido nosso costume? Tomamos essa escritura dessa maneira, que quando fazemos isto, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças, a maneira de servir uns aos outros. A congregação ore por nós, os pastores, que vão estar servindo a Santa Ceia. E nós, pastores, oramos pela nossa congregação. É assim que nós servimos uns aos outros. Que coisa, né? Simples, né? Diz, é assim que nós prestamos serviço uns aos outros, orando um pelo outro. Essa é a maneira correta. Você ore a Deus. Deus, perdoa meu pastor. Se há alguma coisa em sua vida que ele tenha feito, perdoa. Tu por isso, perdoa. Eles não fizeram por querer. E nós, retornos pastores, oramos por nossa congregação. Deus, esse é o pequeno rebanho que tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai, eles. De maneira que possamos todos permanecer juntos, termos companheirismo. Sabemos que vindo aqui, guardando a ordem de Deus, tomando a comunhão, eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. É a maneira correta? Outra coisa também, irmãos, eu quero colocar isso também em ordem aqui. Como eu preguei sobre a ordem, vamos deixar as coisas da ordem bem colocadas. Uma vez, eu estava na Santa Ceia, na outra igreja que nós tínhamos ali, no Parque Alvorada, e um irmão estava me visitando, e quando eu fui participar da Santa Ceia, ele interrompeu a ceia, e disse, não, irmão, está errado. Eu parei assim, não esperava assim, a reação dele, de que foi, irmão? Não, primeiro tem que tomar o pastor, os diáconos, e não sei mais quem, mas depois a igreja. Aí na hora assim, meio rápido, eu fiz aquilo assim, fiquei meio atrapalhado. Não, primeiro tem que ser os obreiros, os que vão tomar a Santa Ceia. Bom, vamos ver como é que o irmão Brana serviu a Santa Ceia. Nós queremos fazer como um profeta, né, irmãos?
Né? Então o profeta está terminando de orar e diz assim, que os seus pecados possam ser perdoados, filhos, que a graça de Deus possa estar sempre com você, enquanto estivermos nessa jornada, que possamos todos nós encontrar do outro lado felizes e jovens novamente, amém. Abre chave, a pianista começa a tocar a uma fonte cheia de sangue, e o irmão Brano e a congregação permanecem em silêncio, por 1 minuto, enquanto as primeiras pessoas vão à frente para receber o pão e o vinho. Amém. Não está dizendo nada aqui que o ministério tem que tomar primeiro, diz que as primeiras pessoas estão vindo, as primeiras pessoas tomando o pão e o vinho. Os irmãos que querem anotar, parágrafos 76 e 77 da mensagem ordenação. Está aqui. As primeiras pessoas vêm para frente. Eu não sei da onde que o irmão tirou esse ponto, mas até então nós não termos isso na mensagem, vamos fazer como o irmão Branco está dizendo aqui, né, irmãos? As pessoas vêm participar da Santa Ceia. Ele diz, enquanto eu seguro essa noite, nessa pequena travessa aqui, o pão que representa a carne do nosso Senhor, porquanto foi feito pão kosher, preparado sem fermento, por mãos cristãs, agora ele vem a nós como um símbolo do corpo partido do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a maneira correta, viu, irmãos? Que o irmão Branco está ensinando. E só para encerrar isso, e quero colocar isso para os irmãos também, nós fazemos da maneira correta, nós vamos comprar aquela bandeja com os copinhos, tacinha, tá, irmãos? Vamos comprar isso. Porque os irmãos leem, todos os irmãos têm essa mensagem assim, eu distribuí para todos a ordenação, todos têm. Você lê, que os irmãos todos eles vão indo na frente, vão pegando o copinho, o pão, e vão retornando para o banco. E depois todos participam junto. Vocês já leram isso? Só olha aqui o finalzinho aqui. A pianista começa a tocar a uma fonte cheia de sangue, espaço em branco na fita. O irmão Brana, aqui as pessoas já foram para frente, já tomaram, já fez as orações, já está no finalzinho. O irmão Brana e a congregação participam do pão e do vinho da comunhão. Todos eles participam junto. Eles vão para frente, vão tomando, e todo mundo volta para o seu banco lá com o pãozinho e com o copinho. E quando vão participar, todos participam junto. Amém. É da maneira que está sendo feito. Aleluia. Vamos fazer assim. Não vamos? Amém. Vamos ficar próximo à mensagem, né, irmãos? Sempre foi, né? Irmãos, eu não vou mais adiante, Deus abençoe vocês. Os irmãos me perdoem se me empolgo um pouco. Como diz o profeta, eu amo falar de Jesus. Eu começo a falar das coisas de Deus, eu realmente me empolgo. Se eu não ficar olhando para o relógio, eu pedi para os irmãos, coloca um relógio lá para me ficar cuidando. A gente vai falando, né? Você está feliz, irmão? Amém. Aleluia. Eu vou pedir para a irmã Alzira passar aqui, cantar um hino, enquanto eu preparo os elementos da Santa Ceia. Pode ser, irmã Alzira? Enquanto a irmã vai cantando esse hino, se os irmãos quiserem ficar um pouquinho de pé para descansar as pernas, enquanto eu vou preparar a Santa Ceia.